Passaremos esse instante ao horário da tribuna. Solicito, então, a primeira secretária que faça chamar os inscritos para fazer uso da palavra nos temas livres. Serão 12 minutos para cada orador. Primeiro inscrito para uso da tribuna para os temas livres é Gabriel Belém, PSB. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha aí de casa, aos vereadores presentes. Mais um tema livre, fazendo uso aqui da tribuna para contar um pouco dos trabalhos dessa semana. Como de costume, eu quero mostrar as estatísticas das nossas semanas. A técnica puder, por gentileza, colocar o nosso primeiro slide, o do tema livre, que eu quero mostrar uma coisa. Quem nos acompanha aí todas as semanas deve perceber que tivemos algumas mudanças no design aí da nossa apresentação, mudou a foto. A gente introduziu algumas mudanças aí. Quarta sessão, 25 de fevereiro. Por favor, próximo slide. Esses são os temas dos nossos trabalhos. Como de costume, fizemos dezenas de indicações, requerimentos, pedidos de informação, abordando os pontos mais importantes da semana, aí, sempre lutando por Jacareí. Esses foram os principais temas da semana. A gente percebe que mobilidade teve um destaque nos últimos dias, foram muitas questões envolvendo a secretaria e esse tema, seguido por meio ambiente e infraestrutura. A gente costuma sempre ter mobilidade e infraestrutura aí nos primeiros lugares, a infraestrutura sempre costuma despontar, mas nessa semana caiu para o terceiro lugar. A gente sempre mostra isso porque a gente defende a política baseada em evidências, e não só baseada, mas produzindo evidências também. Então a gente gosta de fazer isso. Próximo slide, por favor. Os trabalhos que foram mostrados no último slide foram divididos nesses bairros que vocês conseguem visualizar. Também outra mudança na nossa apresentação, para quem acompanha todas as semanas aí. Antes a gente mostrava por lista, agora a gente está mostrando o mapa para mostrar que atuamos na cidade inteira, em todos os pontos, sempre trabalhando aí para melhorar a vida dos munícipes. E aí, só para falar um pouco dos trabalhos que foram feitos, em infraestrutura nós tivemos demandas no Paraty do Meio, a manutenção periódica ali da rua João Fernandes Passos, estrada do Tonoli, né? Na Vila Zezé, o estudo de viabilidade para a cobertura da quadra da MF professora Neuza Teodoro de Azevedo. No Jardim Leblon, a gente solicitou um estudo para a inclusão de linha de transporte público no bairro, que tem recebido bastante reclamação. No centro, a gente pediu a revitalização da praça, a praça que fica na rua Bartolomeu Fernandes Faria. No Veranejal, a gente pediu a manutenção e recuperação das estradas do bairro, depois das fortes chuvas das últimas semanas. No Campo Grande, a gente pediu a limpeza e reparo no bueiro na Avenida Teófilo Teodoro Rezende. No campo da mobilidade urbana, que foi a grande vencedora aí no número de trabalhos dessa semana, a gente fez solicitações no Jardim Califórnia para reparo de buraco na rua Hollywood, na esquina ali com a Avenida Califórnia, próximo à Escola Derbal. Nós solicitamos a reforma dos pontos de ônibus ali na Cidade de Salvador, na Avenida São Jorge. Solicitamos a manutenção viária na rua Antônio Ferreira Risini e Alencar Mazeu, perto do SESI ali, Jardim Elza Maria. No centro, a gente solicitou reparo de buraco no encontro das ruas João Américo e José Teodoro. No Parque Itamaraty, a gente pediu reparo asfáltico na rua Alexandria, número 109. Jardim Santa Maria, também reparo na calçada na Ponte Mário Covas, no sentido ali da Avenida Malek Assad, próximo da minha casa. Enfim, também pedimos providências no Jardim Colônia, na Vila Zezé, no Jardim Paraíso, Jardim Panorama, Vila Formosa, Jardim Leblon 2, Jardim Paraíso, Veranejal, tudo no campo da mobilidade urbana. Em meio ambiente, nós pedimos providências no Jardim Primavera, capina e limpeza, vistoria de remoção de árvores ali no Cidade Jardim, capina no Parque dos Príncipes, poda no Campo Grande, capina no Jardim Paraíso, capina
no Jardim Nova Esperança, capina no Jardim Maria Amélia, e a limpeza, enfim, sempre a gente tem que pedir ali do Porto Velho, que tem dificuldades grandes com mobilidade. Na saúde, nós fizemos solicitações para revisão de critério de atendimento do agendamento na UBS do Vila Zezé. Bandeira Branca 2, a gente pediu apuração sobre denúncias na UBS Bandeira Branca. Na Santa Cruz dos Lázaros, a gente pediu melhorias estruturais e apuração de condições de atendimento ali na unidade de saúde. A gente pediu providência na educação também no Jardim Santa Maria, no Campo Grande. Tratamos sobre zeladoria no Vila Formosa, sobre segurança no Porto Velho e no centro. Fora outros pedidos de providência aí à Prefeitura. A gente gosta de falar isso para que a população consiga acompanhar os trabalhos legislativos. A gente tem grande evidência aqui na Câmara para os trabalhos que envolvem projetos de lei, que envolvem fiscalização, mas muitas vezes a gente não tem para esses pedidos que a gente faz à Prefeitura, que a gente faz para o Governo do Estado, também para o Governo Federal em menor medida, mas também para eles, para que a gente consiga regularizar problemas de prestação de serviços, de infraestrutura e por aí vai. E aí pedir para a técnica, por gentileza, colocar o último slide, que aí tem todos os nossos dados. Se você precisar de alguma coisa, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Sempre digo que esse número que está aí do WhatsApp não atende ligação, então entre em contato se precisar ligar com o número 3955-2210. A gente atende das 9 da manhã às 17 horas nesse número. Também pode entrar em contato a qualquer momento do dia ou da noite com o Instagram, com o Facebook, também com o WhatsApp lá no início. A gente está sempre disponível para atender e trabalhar por Jacareí. E aí, para finalizar, eu gostaria de pedir, a exposição dos nossos trabalhos, pedir para que a técnica coloque o vídeo de uma importante conquista que a gente teve na semana passada. Eles tentaram esconder, mas a pressão funcionou. A merenda das nossas crianças vai voltar a ser o que era, pelo menos em partes. Lembra que eu denunciei? Tiraram as carnes, o arroz integral e as frutas. O prefeito falou que era mentira. Só que contra fatos não há argumentos. Investigamos, cobramos e saiu um novo aditamento do contrato. As frutas voltaram para o cardápio das crianças todos os dias. Isso não é favor, é obrigação. Merenda não é gasto, é investimento. Mas atenção, a luta ainda não acabou. A carne e o arroz ainda não voltaram ao normal. O suco continua concentrado. E o mingau sumiu. Fiscalizar funciona e eu não vou arredar o pé até o prato das crianças estar completo. Nessa volta às aulas, me conta aí, como está a merenda do seu filho? Bom, como falo no vídeo, nós tivemos uma importante conquista na semana passada. A Prefeitura voltou atrás e retornou as frutas para o cardápio das crianças. Antes do aditamento que a gente teve no final do ano passado, no meio do ano passado, na verdade, a gente tinha fruta todos os dias. A Prefeitura cortou recursos para a merenda das crianças. Essas frutas passaram a ser entregues às crianças, distribuídas às crianças só em 3 dias da semana. Também reduziu o número de frutas à disposição. Antes eram 5, passou a ser 3, se eu não me engano. E agora, depois da pressão que a gente fez pelas redes, pedidos de informação aqui na Câmara, também pela mídia, a gente falou em vários veículos aqui da região, a gente teve a alegria de ter a Prefeitura voltando atrás. Inclusive, parabenizo o prefeito, é sempre bom quando a Prefeitura reconhece erros e volta atrás. A gente não tem que ter compromisso com o erro, a gente tem que ter compromisso com o povo de Jacareí. Foi um acerto e também uma grande vitória a gente ter a regularização das frutas, mas a luta ainda não acabou. A gente ainda teve a redução de carnes nobres, o mingau ainda não voltou a ser disponibilizado, o suco continua concentrado, com maior quantidade de açúcar para as nossas crianças, e a gente não vai parar de lutar até ter um prato bom, um prato completo para todas as crianças de Jacareí, porque esse é nosso compromisso, lutar pelo bem do povo de Jacareí e pelo investimento no nosso futuro. Eu sempre costumo dizer que o futuro começa hoje e se chama juventude. A gente precisa investir nos mais jovens, especialmente na primeira infância, para que a gente tenha um futuro brilhante, um futuro que orgulhe todos os jacarienses. A luta pela merenda é só uma das muitas lutas que a gente tem no campo da educação. A gente também tem lutado aí para garantir que os agentes de apoio escolar, que os agentes de desenvolvimento infantil tenham reconhecido o seu direito a estar no piso do magistério, para que eles possam receber como professores de educação infantil, como já foi reconhecido pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, e agora falta só
a regulamentação da prefeitura aqui. A gente cobra o prefeito para que faça isso. A gente ficou muito triste quando viu a entrevista do prefeito falando que não vai fazer a regulamentação, não vai reconhecer esse direito que já é garantido por lei federal, mas a gente vai continuar na luta. Quero dizer para todos os ADIs, para todos os agentes de apoio escolar, que a gente está junto e que a gente segue aí firme nessa batalha para garantir que vocês tenham esse direito atendido. Além disso, eu quero falar mais uma vez sobre o Descongela. A gente esteve aqui brevemente na audiência das metas fiscais, uma fala do secretário falando que ainda não há previsão para o Descongela, que é outro direito que foi garantido por lei federal, de ser regulamentado aqui no município, o que é um grande problema. Para quem não sabe, o Descongela foi um movimento capitaneado por servidores públicos no Brasil inteiro para que os direitos, o quinto, para que todos os benefícios que os servidores públicos acumulam quando tem bastante tempo de casa voltem a incidir enfim, nas carreiras deles para o período da pandemia. Na pandemia isso ficou congelado e aí agora tem uma lei federal que descongela, devolve todos esses benefícios, mas falta a prefeitura regulamentar. A gente pede para que a prefeitura faça isso rápido. O secretário de Finanças disse que existe já um levantamento aproximado de 14 milhões de reais de impacto nos cofres públicos para garantir esse direito aos servidores públicos. A gente vê esse custo como bastante justo, dado o impacto que isso vai ter na vida dos servidores. Eu sempre digo aqui que instituições são feitas de pessoas e que se a gente valoriza os nossos servidores, professores, enfermeiros, guardas civis municipais, a gente tem um retorno muito grande para a nossa comunidade, para o povo de Jacareí. É necessário e urgente a gente valorizar os nossos servidores públicos. E aí, para finalizar, eu queria comentar muito brevemente, eu raramente falo sobre temas de repercussão nacional aqui na Câmara, ou mesmo nas minhas redes sociais. Eu acredito que nós temos muitos trabalhos aqui em Jacareí para a gente ficar discutindo temas que estão fora da nossa alçada. Não adianta a gente falar sobre o que está acontecendo em nível federal se a gente não pode influir no que está acontecendo em nível federal. A gente tem que se concentrar no que a gente pode transformar aqui em Jacareí. Acontece que esse tema é um tema que é importante a gente mobilizar toda a sociedade, para que toda a sociedade tome conhecimento, porque é algo que causa muito espanto mesmo. Recentemente, um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais optou por absolver um estuprador, um pedófilo, que estuprou uma garota de 12 anos, fundamentando a decisão dele, dizendo que a garota teria consentido com esse estupro. O que é um absurdo. A gente sabe que no Brasil a idade para o consentimento é 14 anos, e mesmo nos casos de meninos de 14 anos que são estuprados, tem que ser relativizado essa idade, tem que ser considerado pelo juiz, pelo desembargador, pelo ministro que está julgando as circunstâncias do fato, e com certeza para esse caso, pelas circunstâncias desse caso, pela idade da garota, isso não poderia ter acontecido. Eu recebi hoje a notícia, muito feliz, de que o desembargador reviu essa decisão dele, mas é importante a gente chamar a atenção para casos como esse, porque o feminicídio, porque a violência contra a mulher se torna cada vez mais presente na nossa sociedade de forma muito triste. Aqui em Jacareí mesmo, vereadora, a gente infelizmente só tem uma vereadora mulher, o que mostra a desigualdade de gênero em todas as instituições do nosso país. É muito importante que a gente chame atenção para isso, tá certo? Então vamos todos nos unir contra o machismo, contra a desigualdade de gênero e lutar por uma sociedade mais correta. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereadores. Um abraço para você que acompanha aí de casa. Próximo vereador, Jean Araújo.